Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus por essa oportunidade que Ele tem me dado de chegar até o final desse curso. Foram 5 anos difíceis, não é? Onde nós tivemos aí um bom aprendizado. Também quero agradecer aos professores, principalmente o meu orientador Marco Paleta, que me auxiliou bastante. Eu já conheci o Marco Paleta por nome, e meus amigos, o Luiz Rosa, que tiveram aulas com ele e falavam muito dele e de outros professores ali do Luiz Rosa. Depois eu tive a grata satisfação de conhecê-lo aqui no Anchieta, e quando surgiu o desejo de fazer um trabalho sobre logística reversa, o nome do Marco Paleta veio à minha mente para convidá-lo para ser meu orientador, devido à sua vasta experiência. Também agradecer a presença do João Betuato, também, excelente professor, deu uma matéria de cursos para nós, pudemos aprender muito com o João. Juliano Miguel, 2 vezes foi professor nosso. Primeiro deu aula de projetos, excelente, e agora, nesse último semestre, ele deu a matéria de sistemas de apoio à decisão. Então, quero agradecer a banca composta por esses professores, também aos meus familiares, minha esposa, meu filho, que estão aqui prestigiando, meu sogro, minha mãe, também cunhada, sobrinha. Eu só tenho que agradecer a vocês também pelo apoio que vocês me deram para que eu pudesse chegar até aqui. E aos demais alunos do Anchieta, que estão aqui prestigiando, meus amigos também ali que trabalham comigo. Então, eu só posso agradecer a todos vocês nesse instante. Bom, meu trabalho, então, como eu já disse, logística reversa. Usos, aplicações e benefícios da logística reversa nas indústrias no setor de equipamentos eletrônicos. Eu sou técnico em informática e, pelo fato de ter essa formação pelo Centro Paulo de Souza de Técnica Informática, eu gosto dessa área de informática. E quando surgiu a ideia de fazer o trabalho falando sobre logística reversa, eu procurei afunilar no setor de equipamentos eletrônicos, e nós vamos estar falando especificamente sobre computadores, sobre a logística reversa numa empresa de computadores. E nós vamos ver ao longo da explanação aqui os benefícios que a logística reversa traz, tanto no aspecto ambiental, como também em redução de custos na produção dos equipamentos. Então é isso que nós vamos estar debatendo. Então está aí, eu esqueci até de apresentar, né? Nem todos me conhecem, Vanderlei Rock, e o meu orientador, já citei, Marco Paleta. Então, objetivo. Primeiro nós vamos falar sobre o objetivo desse trabalho. O objetivo foi mostrar as oportunidades e ganhos que podem ser obtidos através da logística reversa. Nós vemos hoje muito se fala em sustentabilidade. Vocês devem ter visto já em reportagens falando sobre a sustentabilidade. E nós temos visto que as empresas que não adequaram os seus processos visando a sustentabilidade, a preservação do meio ambiente, ela vai ter problemas. Depois, mais para frente, nós vamos até falar de uma das implicações que vai haver sobre essas empresas que não atentarem para a sustentabilidade, a preocupação com o meio ambiente. Porque antigamente as empresas elas estavam focadas mais no lucro. Tanto é que as empresas elas se instalavam próximas a rios, e o que eles faziam ali com os seus dejetos? Mandavam ali para os rios e não esquentavam com o que ia acontecer, não esquentavam com a opinião pública, não esquentavam com o que o governo iria falar daquilo, e eles tocavam ali os seus negócios sem se preocupar com o meio ambiente. Hoje a questão é diferente. As empresas que não estão preocupadas com o meio ambiente,
elas perdem até mercado hoje, porque pesquisas de opinião foram levantadas e pessoas dizem, a boa parte das pessoas dizem que quando elas vão adquirir algum equipamento, alguma coisa, elas estão preocupadas se aquele equipamento não agride o meio ambiente, se a empresa está preocupada com a sustentabilidade. Então, as empresas que não atentarem para isso, elas vão perder mercado. E é aí que a logística reversa, ela apresenta benefícios para as empresas que querem adequar o seu processo. Como nós estamos falando das indústrias de equipamentos eletrônicos, essas empresas têm que ter uma preocupação também com o meio ambiente. Não é somente produzir um laptop, um desktop, elas têm que se preocupar como é que elas estão produzindo esses equipamentos. E como justificativa, nós estamos mostrando a utilização da logística reversa como oportunidade de redução de custos e benefícios ambientais. Para o senhor ter uma ideia, em 2 de agosto de 2010, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva ele sancionou uma lei, Plano Nacional de Resíduos Sólidos, em que ele responsabiliza as empresas, essa lei de número 12.305, ela responsabiliza as empresas o produto que eles fazem, que eles produzem, a empresa passa a ser responsável, mesmo quando esse produto, a sua vida útil expira. Por exemplo, nós temos aqui um notebook da HP, Compaq HP, e o que acontece? Segundo essa lei, não é somente produzir o equipamento, vender, agora os senhores adquirem um laptop e a responsabilidade de vocês, não, vai ser da empresa a responsabilidade desse equipamento se ele for lançado aí de forma descartável, de forma incorreta. Então, é por isso que as empresas vão ter que adequar os seus processos. É lógico que na lei também responsabiliza a pessoa que utiliza o equipamento. Ela é co-participante para que esse processo de reciclagem siga avante. Mas nós vemos que a implicação maior são as empresas, porque o governo tem maior controle na questão da empresa, né, porque vai dar o nome da empresa nesse equipamento, do que na pessoa em si. A metodologia que nós utilizamos foi uma pesquisa exploratória. Embora são poucos os artigos que nós temos acadêmicos, livros falando sobre logística reversa, agora que estão se atentando para isso, tanto é que nós colocamos aqui no nosso trabalho que ele é muito discutido nos meios acadêmicos, mas ainda não temos tantas informações que possam ser utilizadas para comprovar a eficácia. Embora nós vamos ter aqui um estudo de caso de reciclagem que acontece em Jundiaí, na empresa Itautec, e também nós vamos apresentar algumas sugestões, inclusive essa sugestão para a empresa que eu trabalho, para que seja implantado, embora lá já tenha um programa de reciclagem, para que seja implantado um programa de reciclagem voltado então para os produtos eletrônicos. Nós vemos aí como consideração iniciais, eu queria dizer sobre o grande consumo de produtos eletrônicos que nós estamos vivendo nessa presente época. Os senhores bem sabem, muitos modelos de notebooks, celulares são lançados constantemente, e o que faz as pessoas a praticarem? Eu estou aqui com um notebook que está bom, funcionando, em perfeitas condições, mas hoje lançaram um notebook que eu posso ver imagens em 3D. O que algumas pessoas fazem? Deixam esse de lado e acabam adquirindo outro equipamento. Com isso, o que vai acontecer? O volume de produtos que estão sendo descartados vai crescer cada vez mais. E isso daí ocasiona o que nós estamos falando, um problema ambiental. Daí nós vamos falar também sobre a possibilidade de reciclagem. Esse estudioso Strada,
estava num simpósio, né? E ele disse que apenas 11% de lixo eletrônico é reciclado no mundo. Então nós vemos aí que é uma porcentagem muito baixa. 89% provavelmente estão aí sendo descartados de maneira incorreta. E o Brasil, mais uma vez, está em primeiro lugar quando se fala em per capita, né, por habitante. Embora no volume total a China está na frente, mas se nós formos ver, a China tem uma população muito maior, 5 vezes maior que o Brasil, e nós vemos que eles estão produzindo na quantidade per capita que dá para a China. Deixa eu achar aqui a China. Aqui a China está 260 gramas, né, de lixo eletrônico, enquanto o Brasil está com meio quilo por habitante, isso anual. Isso aí foi um dado que o Estadão publicou, e é um estudo que foi feito pela PNUMA, que é um órgão das Nações Unidas. Nós vamos também aqui, rapidamente, falar sobre a logística direta. O que é a logística direta? Para depois vocês entenderem o que é a logística reversa. A logística direta é a aquisição de matéria-prima, o armazenamento, a movimentação que ocorre na empresa dos materiais, o transporte, e tudo isso é feito por intermédio de planejamento e controle, visando facilitar o fluxo dos produtos. Já a logística reversa, ela é diferente. Ela é o retorno desses produtos que foram consumidos, e aí tem uma dificuldade, porque a logística direta, a empresa ela pega o seu produto e envia para o consumidor ou recebe muitas das vezes de um fornecedor. Já na logística reversa, o que acontece? Tem que voltar do consumidor geralmente para a empresa. Então são vários pontos, é muito mais difícil de ser administrado. Aqui nós temos o fluxograma, onde esses retângulos em amarelo representam o fluxo direto, que são as entradas da matéria-prima que vai para o processo produtivo, o produto final e o consumo do cliente. E aqui nos retângulos em branco nós vemos que do cliente se produz resíduos, que muitas das vezes se transformam em lixo. Mas do cliente pode ser feita uma armazenagem e classificação aqui, dos resíduos, e isso pode ir para uma reciclagem e pode ir para um outro processo produtivo. Então é isso que a logística reversa diz. Nós podemos pegar aquele produto que foi consumido pelo cliente e voltarmos para a empresa onde é feita uma reciclagem, e essa reciclagem pode vir matéria-prima que novamente entra para o processo produtivo. A logística reversa em prática, nós vemos que as empresas vão ser obrigadas a produzir através de uma lei. Geralmente as coisas funcionam por força de lei no nosso país, mas aqui é interessante frisar que na Europa já existem diretivas. Essa diretiva WEEE, que é lixo de equipamentos elétricos e eletrônicos. Está em inglês essa sigla, mas é isso. E a outra sigla diz respeito que uma empresa ela vai ser obrigada a usar os componentes que ela vai montar nos seus equipamentos, eles vão ter que usar peças que não vão agredir o meio ambiente. Então, se isso está na Europa, com certeza futuramente chegará ao Brasil, porque muitas empresas aí no mundo já estão se adequando a essas diretivas, e uma delas é a Itautec, que se antecipou. A Itautec não esperou o governo fazer uma lei, uma diretiva, aceitar essas diretivas, mas ela já se antecipou. Como eu disse, sobre o consumo de equipamentos eletrônicos está cada dia maior, e o governo tem a sua parcela nisso, não somente o governo, mas as empresas, onde quando ele
querendo fazer. E as pessoas consumam mais. As empresas, através das ações de marketing e a obsolescência planejada, que dentro do marketing, a própria empresa ela dá um jeito de fazer com que o seu equipamento fique obsoleto. Essa obsolescência planejada se dá de 4 maneiras, né? Ela dá da forma física, onde eles colocam uma durabilidade do equipamento que não seja a esperada pelo consumidor. Nós temos a adiada, melhorias que eles poderiam colocar no equipamento, eles deixam para depois. Por exemplo, hoje nós vemos aí que tem celulares que tiram fotos e tem alguns que filmam em HD, então eles estão sempre ali colocando. Eles poderiam já lançar isso antes, mas eles deixam para lançar algum acessório depois, quando está surgindo o celular com imagem 3D. E também tem a de estilo, mudança de design. Às vezes muda só uma coisinha do aparelho para que a pessoa troque. E isso aí que é a obsolescência planejada. Agora nós vamos entrar no estudo de caso e nós vamos falar sobre a Itautec. Como eu disse, ela se antecipou às exigências ambientais, ela é certificada na ISO 14000 nas fábricas de São Paulo e Manaus. E ela tem um programa de incentivo ao consumo consciente. Até tem uma cartilha no site da Itautec dizendo que uma pessoa trocar de equipamento, é lógico que a Itautec quer vender também os seus equipamentos, mas ali ela faz algumas observações antes de uma pessoa trocar de equipamento. Porque esse equipamento, se eu quiser trocar, para mim pode não estar servindo mais, de repente vai rodar um programa que não suporta, mas esse equipamento pode servir para uma outra pessoa. Então, essa cartilha aí fala alguns itens de um consumo consciente. E os primeiros ensaios que a Itautec fez na desmontagem dos equipamentos começaram em 2003. Aqui nós vamos mostrar, segundo estudos feitos pela Itautec, um computador ele pode ser reciclado praticamente 100%. E aí se nós fizermos a soma, vai dar 100%, que o equipamento ele pode ser reciclado. Boa parte dele, 68% é ferro, depois 12% são as placas, 8% plásticos, 5% fios e cabos, 5% alumínio e 2% inox. Então, a Itautec nesse estudo, ela disse que é possível reciclar 100% de um equipamento eletrônico, mais precisamente um notebook ou desktop. Aí no caso era o desktop, e no notebook não é diferente. 31% plástico, 20% são metais não ferrosos, como alumínio, cobre, ouro e prata, 18% é vidro, nós temos 12% de ferro, 11% de cabos e 8% placas. Aí nós temos o fluxograma de retorno, que no caso aí é a Itautec. Nesse fluxograma, a Itautec ela também vende, comercializa ATMs. Quando os ATMs são os caixas eletrônicos de bancos, quando expira o contrato com essas empresas, ou as peças que são de assistência técnica, retorna para a Itautec, que vai para o seu centro de triagem, de reciclagem, vai para uma triagem. Da triagem vai para a descaracterização. Descaracterização é deixar, por exemplo, nós temos aqui um notebook, mas se cortarmos a placa-mãe do notebook ao meio, ele deixa de ser funcional. Então a descaracterização é isso. Não permitir que, ao eles pegarem um equipamento que é para ser reciclado, ele vá para o mercado paralelo, e isso daí acaba trazendo complicações para o nome da empresa, né? Porque de repente vende-se aí um computador com a marca Itautec com problemas, o mercado chamado mercado cinza, que é o mercado paralelo, e é o nome da Itautec que vai estar naquele equipamento. Então eles fazem isso, eles dão um jeito de esse equipamento não funcionar da forma que se deveria, que é a descaracterização. E depois para as indústrias de reciclagem, eles exportam para Singapura e Bélgica as placas, porque no Brasil não tem empresa homologada para fazer a retirada de
metais preciosos que existem nas pratas, mas em Singapura e Bélgica existem empresas que realizam isso. É interessante frisar que 97% das peças são recicladas aqui no Brasil e 3% apenas vai para o exterior. Aqui nós temos um gráfico, a geração total de resíduos em toneladas. Nós vemos aqui em 2007, nós vemos aí 1.201 toneladas, né, que foram geradas. No caso aí, vai para milhões, né? Então nós vemos aí, em 2007 foi isso que ocorreu. Aqui nós temos o fluxograma do processo. Ali no item 1 é o recebimento e desmontagem. Depois no 2, a descaracterização. No 3, nós temos aqui a segregação por tipo de material. 4, a destinação final. 5, matéria-prima para a cadeia produtiva, vai para a produção, uso, descarte. Então, nós vemos aí que é um ciclo. Os resultados obtidos é que em 2010 a contribuição financeira do setor de reciclagem representou 66% dos custos com a operação. Agora, nós vamos falar sobre a empresa que eu trabalho. Lá já existe um programa de reciclagem que foi implantado há 2 anos atrás, e nesses 2 anos já foram encaminhados 25 mil toneladas para a reciclagem. Esse programa se chama Amigos do Planeta. E a minha sugestão, através desse estudo, foi que, aproveitando o exemplo da Itautec, a Casas Bahia, que vende também ali entre os equipamentos que eles vendem, os itens que eles vendem, muitos computadores, que fosse implantado dentro do centro de reciclagem, uma reciclagem como é feita ali na Itautec. O potencial de retorno, utilizando-se daquela porcentagem que nós falamos no começo de 11%, e foi levantado aproximadamente um volume de 250 mil computadores por mês aqui pela Casa Bahia. Nós teríamos um potencial de retorno de 27.500, que geraria, eu peguei aí um dado da USP, e um computador usado, as suas peças ali, o seu conjunto, está aproximadamente em R$40. Isso aí geraria mais ou menos R$1 milhão dessa aplicação. E as considerações finais, o objetivo geral do trabalho, eu acredito que foi alcançado uma vez que nós conseguimos mostrar não somente a importância da logística reversa, mas os resultados obtidos que ela pode gerar.